Então, quem pôde, quem percebeu que esse aí é o cântico de Zacarias, né? Musical. Então, para a gente, é lógico que se nós pegarmos aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, está um pouco diferente, mas é o próprio cântico de Zacarias que está na música, que é que nós vamos começar essa perícope hoje. Tá aqui que eu fiz aqui. Tá aqui. Essa perícope hoje. Então, para darmos início aqui, vamos convidar alguém que queira cantar uma prece de abertura. Quem se candidata a fazer a nossa prece de abertura? Posso fazer, Márcia? Ai, obrigada, Fernanda. Então, queridos irmãos, vamos elevar o pensamento ao Pai, louvá-lo pela sua misericórdia, pelo seu amor, por toda a proteção por todos nós. Nesta noite, aqui e agora, todos unidos, com muita alegria, vamos recomeçar mais uma período do estudo do NEP e que possamos abrir as nossas mentes nesta aprendizagem para que possamos refletir sobre todas as palavras, trazermos para as nossas vidas e pôr em prática, sobretudo. E assim, com muito amor nos nossos corações, muita alegria, com muita gratidão ao nosso Mestre Jesus, aos nossos queridos irmãos da Casa com o Evangelho, ao Pai Criador, vamos dar início a este estudo do NEP. Assim seja. Obrigada, Fernandinho. Então, agora nós podemos ler a nova perícope, né, que vai do versículo 67 até o 80. Quem gostaria de fazer essa leitura? Quem tem aí a mão poderia fazer essa leitura. Eu posso ler, Márcia? Obrigada, Minda. Acho que hoje não tem resumo, né? Porque é resumo do resumo, né? Pois. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então ler o Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou seu povo. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho, como proclamar desde tempos remotos, pela boca dos seus santos profetas, salvação das mãos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam, para exercer misericórdia com nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança, bem como do juramento feito a Abrão, nosso pai, de nos conceder, após termos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-los sem temor, em santidade e justiça, na sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio do perdão de seus pecados. Por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação a Israel. Que assim seja. Obrigada, Minda. Obrigada, eu. Gente, nós já estamos ficando assim, craques em cânticos, né? Porque
Tivemos lá aquele de Isabel, que não está separado, né? Mas é toda aquela inspiração que ela teve quando no encontro dela com Maria, né? Depois tivemos o Cântico de Maria, o Magnífica, e agora o Cântico de Zacarias, que é o Benedictus. Então, nós vamos começar essa perícope hoje já com os nossos corações preparados para essas fortes emoções que as cenas dos próximos capítulos aí vão nos trazer. Hoje nós vamos ficar basicamente no versículo 67. Diz: Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Vamos começar mesmo a estudar os versículos do Cântico na próxima semana. Mas aqui nós já vemos. É importante que a gente veja que essa ligação que tem entre esse primeiro versículo e tudo que se passou no nascimento de João Batista. Porque lá no nascimento de João Batista, nós vamos ver, por exemplo, que o último, o versículo 66, dizia assim: todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo: que vai ser esta criança, visto que a mão do Senhor estava com ela. Então, as pessoas, desde o nascimento até o momento da circuncisão e a escolha do nome, foram momentos em que as pessoas, vamos dizer, tiveram que parar, receberam como uma sacudida, um choque pelas coisas diferentes, as condutas diferentes do que era padronizado, que estava acontecendo ali. A mudez de Zacarias, o casal idoso, tudo isso nós já vimos. Chegar a criança, não ter um nome que tinha alguma relação com os familiares, né? Então, foi tudo novo ali. E as pessoas começaram a se chocar, a ter perguntas, indagações. E a essas perguntas que Zacarias responde com seu cântico. Ele entrega uma série de informações do passado, do presente e do futuro nesse cântico, como em resposta a tudo que ele havia, e não só o que havia acontecido com ele, com Isabel, Elizabeth, e com o filho chegado, esse pequeno núcleo familiar, mas para todo o povo, Isabel, a humanidade. Oh, desculpa, o interfone tocando aqui. E aí, então, ele expande essa mensagem, ele traz essa mensagem, esse louvor, porque esse cântico é um louvor a Deus, bem como foi o cântico de Maria também, e embora o de Maria tivesse uma relação que depois nós vimos estudando mais estreita com os salmos, esse de Zacarias já tem uma ligação maior com os profetas do Antigo Testamento. Então, as linguagens são diferentes, mas são cânticos de louvor. E responde, ele traz essa questão que nós vamos ver detalhadamente em cada versículo, como o nosso estudo é versículo a versículo, o que cada um, qual é a mensagem que cada um traz. Mas, resumindo, esse louvor pelas ações, pelas bênçãos, pelas ações que Deus já teve, as que têm no presente, que eles podem identificar, e as do futuro, o que nos aguarda, o que aguarda o povo, né? O que o povo deve esperar de Deus.
Porque, como bem o Felipe comentou no nosso estudo passado, era um período de ausência de notícias, vamos dizer assim, de Deus. Era o período interbíblico, intertestamentário. Então, esse período de cerca de 400 anos, desde o último profeta até o Novo Testamento, até o nascimento de Jesus. Então, há um silêncio, que eles chamam de silêncio dos céus, silêncio do céu. Então, há um silêncio, e aí tudo isso, todo esse movimento que acontece, as pessoas sentem de novo a proximidade do nosso Pai, se aproximando deles outra vez, trazendo alguma notícia, algo de novo, né, para que acordar mais um pouco o povo. E eu pensei que nós poderíamos dividir assim nosso versículo. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo, que foi a melhor divisão que eu encontrei, e profetizou, dizendo que há algumas coisas para a gente trabalhar nessa primeira parte. Agora, antes de nós começarmos, eu gostaria de voltar um pouquinho à semana passada, quando nós fizemos uma leitura do Caminho, Verdade e Vida 119, que eu não vou ler tudo, tá? Como eu não li semana passada, sobre a glória cristã. Por que eu estou voltando nisso? Vocês vão dizer, nós já ouvimos sobre isso. É mais para a gente se harmonizar, tentar nos aproximarmos de coração, em espírito, de como a melhor forma que eu pude imaginar como Zacarias estava se sentindo. Porque até para nós, pelo menos para mim, é difícil imaginar o imenso júbilo que ele estava sentindo ali naquele momento, para dizer o que ele disse, para trazer esse cântico maravilhoso. Então, ele só diz assim, ó, entretanto, o nome da mensagem é Glória Cristã. Essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona nem pode subtrair. Então, o mundo não dá nem retira de nós. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Nesse momento, ali, Cristo ainda não havia chegado entre nós. Ele ainda nasceria 6 meses, num período de 6 meses. Mas é um sentimento desse tabernáculo, desse sentimento do reino de Deus dentro de nós. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Então, esse encontro, termos esse sentimento de proximidade com o nosso pai, esse sentimento que eu acho que Zacarias teve ali, ele sentiu fortemente a presença de Deus. Daí ele está repleto do Espírito Santo e profetizar. Ele profetizou. Por quê? Porque na cripta misteriosa do coração de Zacarias, ele achou seu pai em plena eternidade. Ele estava nessa perfeita comunhão e pôde captar essa mensagem. Antes de nós avançarmos mais um pouquinho, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Antes de nós avançarmos. Porque essa mensagem foi só para a gente tentar, de alguma forma, trazer esse sentimento de Zacarias para os nossos corações aqui.
Alguém quer colocar alguma coisa? Ou vamos continuando? Felipe, por favor. Olá, e só para dizer que, portanto, os cânticos era uma forma natural das pessoas adorarem a Deus. Portanto, isso é visto também na questão dos salmos, já era algo muito cultural. E também dizer que parece que há aqui um padrão, não é? Um padrão destes espíritos mais elevados, tanto Maria quanto ele. A primeira reação depois de terem sentido a graça de Deus é voltar-se para ele. Ou seja, quase como aqui uma forma de reverência a este Pai misericordioso. É como se eles sentissem no seu imo a misericórdia divina, e o primeiro impulso é de louvar. E, portanto, temos aqui um grande ensino também para nós, né? Que é, quer nos momentos de alegria, nos de tristeza, que nós possamos sempre engrandecer o nome do Senhor e louvar a Deus. É claro que ele trouxe, portanto, vem de uma questão de estar muito tempo sem palavra, não é? E é como se houvesse uma libertação, não é? Mais do que a palavra, também uma libertação espiritual. É como se fosse uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver a vida, agora com a palavra de Deus. E ele, ao falar, portanto, acaba por conectar-se com Deus. Portanto, à semelhança do Cântico de Maria, nós até a certa altura falámos ali que é como se fosse uma viagem ao interior de Maria e aos seus sentimentos. Aqui podemos utilizar a mesma expressão, que o cântico é como se fosse uma viagem ao mundo íntimo de Zacarias e àquilo que ele está a sentir neste momento, como uma forma de gratidão pela graça que teve, não só do filho, porque era muito esperado, mas por tudo o que aconteceu nele, né? Tudo aquilo que tem vindo a acontecer nele. E pronto, era esse comentário que eu queria fazer. Obrigada, Felipe. É bem esse sentimento. A gente vê muito sentimento. E nós sabemos que Zacarias era um sacerdote. Ele não era um profeta. Ele era um sacerdote. Mas ele traz essa linguagem profética para comentar sobre os acontecimentos. E isso tudo, esse cântico vai culminar com a chegada do Cristo. Ele caminha por toda essa história do povo até o nascimento. Ele traz isso em resposta a todas as indagações que aquela comunidade ali estava naquele burburinho com tudo que havia acontecido. Então, ele traz essa resposta. E é uma oração, como o Felipe falou, é uma típica oração judaica. Ele era comum dentro deles, eles comentarem, terem esse tipo de oração. Agora, o cântico vai um pouco mais além, porque como o Felipe bem trouxe, todo esse estado de alma, ele se expande de certa forma, que ele não se contém dentro daquele que sente. Ele entrega para os outros também, ele compartilha com os demais esse sentimento que ele está numa tentativa de que os outros também entrem, os outros também sejam contagiados, os outros também percebam essa mensagem. Então, é muito mais essa expansão do que ele tinha em sua alma, dentro de si, e que ele compartilha. Por quê? Porque as ações do nosso Pai, elas são para o coletivo da humanidade. E nós já comentamos isso aqui também. Embora pareça que houve, e houve realmente, uma bênção para Isabel, Elizabeth e Zacarias, com a chegada do filho de João Batista,
nós vamos ver que a missão dele abrange toda essa preparação para a chegada do Cristo. E assim com os outros acontecimentos que vão sendo narrados, em que eles trazem essa manifestação direta do nosso Pai, para que nós possamos entender que isso alcança toda a humanidade. Não, embora possamos identificar aqui essas personagens principais, isso não exclui os demais. Então, quando ele expande a sua alma e entrega isso, ele está compartilhando, permitindo que todos nós possamos, em algum grau, no grau que nos é permitido, no grau que nós alcançamos até o momento, ter esses sentimentos, viver esses sentimentos, né? Sentir o que ele tá exprimindo para nós. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Dizer mais alguma coisa? Ou vamos aqui para... Vai, Patrícia, por favor. Não é nada demais. Só que eu, né, dei uma olhadinha aí nos meus enciclopedistas, como diz o Cândido, e alguns falam, né, do Cândido ter uma conotação política, ou muito patriota, né, ou ser uma expressão meramente religiosa, mas a gente vê claramente hoje, né, com toda esse auxílio, né, da revelação dos espíritos, que só não enxerga a essência, né, desse cântico quem realmente não tem os olhos e ouvidos de ver e de ouvir. A beleza, né, dessa essência, como o Felipe fala sempre, né, desse mergulho que se faz na alma de cada um desses irmãos que estiveram aqui para auxiliar, como a Márcia falou, a todos nós. Porque a gente precisa sempre lembrar que Israel é toda a humanidade, né, em todas essas referências, e que Deus não quer a vitória de um povo, né, Ele quer a vitória de todos os seus filhos, né, a gente já falou também aí em versículos passados, não há predileções, não há escolhidos, né, para sentar à direita ou à esquerda, nem para primeiros lugares. Há esses escolhidos para as missões, sim, porque já estão numa condição de, né, fazer esse sacro ofício por todos os seus irmãos de humanidade. Então, o cântico realmente requer aí que a gente se entregue também a ele para ver a beleza e compreender a essência da mensagem, senão a gente fica só naquela superficialidade, né, procurando a semântica das palavras e não consegue nos sintonizar com essa vibração, né, tão alta que entram esses espíritos maravilhosos aí, com essa conexão, com essa comunhão com o Pai. Eu já tinha, né, feito essas anotações todas aí que Márcia falou, então é bem esse o caminho, né? Esse da gente se entregar além das palavras, né? Para esse sentimento, tentar se colocar no lugar desses missionários para aos pouquinhos ir alcançando essa, esse entendimento, mas que isso se conquista verdadeiramente vivendo, né? As leis de Deus e como Zacarias, né, teve essa mudança verdadeira dentro dele depois daquele período todo, né, de entendimento da mensagem, do que havia acontecido. Então, ele consegue entrar nessa sintonia com o Pai. Obrigada, Patrícia. É isso mesmo. Nós vamos ver quando nós entrarmos aqui no versículo mesmo, nós vamos ver como, apesar do que nós comentamos até na semana passada, de nós já termos reconhecido a evolução desses espíritos que estão nessas perícopes que nós estudamos, sempre há um espaço
para um crescimento. Então, Zacarias deixa isso bem claro na atitude dele, no que ele vai nos trazer. E é sempre isso, bem o que a Patrícia nos lembrou, tentarmos nos enxergar na passagem e sempre nos sentirmos incluídos, porque nós somos filhos de Deus e estamos nessa humanidade que está representada aqui. Felipe? Estava a ver aqui os comentários aqui de alguns estudiosos. Eu estava a ver aqui, vi aqui um comentário que pode ser interessante, que dá-nos aqui uma visão geral daquilo que se passa na perícope, e diz assim: Zacarias elogiou a Deus com as suas primeiras palavras, depois de meses em silêncio. Em um cântico frequentemente chamado de Benedictus, segundo as primeiras palavras na tradução latina da passagem, Zacarias profetizou a vinda de um Salvador que redimiria o seu povo e predisse que seu filho João prepararia o caminho do Messias. Todas as profecias do Antigo Testamento se concretizavam. Com razão, Zacarias elogiou a Deus. O Messias viria no seu tempo e escolheram ao João para preparar-lhe o caminho. Então, no seguimento, portanto, do nascimento de João, que há esta constatação que, portanto, a conclusão que tiramos daqui é que ele compreende perfeitamente que está para vir o Messias. Portanto, não era algo que tivesse assim com alguma dúvida. Portanto, ele começa logo a perceber através do nascimento do seu filho, também era um ser algo especial, e que realmente acabava por estar próximo o nascimento daquele que iria salvar a todos nós, não é? Exatamente, Felipe. Exatamente. Também li esse comentário. E tem vários comentários aqui. Nós vamos ver que esse sentimento de que tocou a Zacarias, da sua alma profundamente, foi sentido por Isabel, foi sentido por Maria e outros que nós vamos ler depois. Então, nós estamos a caminho e sentimos com certeza a nossa, diante da nossa capacidade, podemos hoje, e já tivemos com certeza, esses momentos de júbilo, em que a gente sente muito, muito próximo a presença do nosso Pai. Nós somos capazes de sentir. E aí é a questão de guardar isso, como o Lucas diz, guardar no coração. E guardou em seu coração, nós devemos guardar no nosso. Porque são momentos em que a gente tem esse sentimento tão grande de que Deus está tão próximo de nós, do nosso coração, de nós. E isso é um juro. Não tem outra palavra para dizer. Foi assim que imaginamos, né, que Zacarias deve se sentindo uma potência, porque a partir daí, como diz aqui o texto, ele profetizou. A primeira parte seria: Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo. Então, Zacarias, nós já vimos o significado no nome dele desde que começamos, que ele apareceu nesse primeiro capítulo de Lucas. Nós já vamos, e recordando, é lembrado pelo Senhor, o que foi lembrado, que o Senhor se lembrou dele. Tem várias traduções. E pai também, nós já nos debruçamos sobre essa palavra não sei quantas vezes. Então, eu destacaria aqui repleto, ficou repleto. E isso, quando nós fomos ali no NEP Search, e tem a nota de rodapé,
lá tô voltando aqui, do Haroldo, que é a tradução que nós estamos usando. E ele fez uma observação que eu tive que ler, talvez para vocês tenham sido. Ai, peraí, passei aqui. Deixa eu ver se eu passei ou não passei. Peraí, tô chegando lá. Notas de rodapé do Haroldo. Ele diz assim: olha, repleto, foi enchido, preenchido. E ele diz mais: ao utilizar essa forma verbal, o redator pretende enfatizar a ação do preenchimento e não o resultado. Não o resultado. E eu fiquei pensando, o resultado disso, ele já está preenchido. E o foco foi na ação, que ele diz aqui, ó. Pretende enfatizar a ação do preenchimento. Então, a ação, não o resultado do processo. E aí eu fiquei pensando, gente, o que é essa ação do preenchimento? Porque a ação do preenchimento, para estarmos preenchidos, cheios do Espírito Santo, é nossa. Não é nossa? Então, a ação do preenchimento. Zacarias ficou repleto do Espírito Santo. Então, essa ação desse preenchimento nos compete. Se nós pensarmos em Zacarias, nós vamos pensar no que ele fez, a sua vida aqui encarnado toda, porque é a que nos está sendo contada, relatada por Lucas em seu evangelho, mas podemos especialmente nos debruçar sobre os últimos 9 meses, desde a revelação que ele teve do anjo Gabriel no templo, quando ele foi servir, entrar na parte mais restrita do templo, até o nascimento, que foi esse momento em que ele se preencheu durante esses 9 meses para chegar a essa culminância. Ficou claro isso para a gente refletir sobre isso? Porque o repleto seria o foco no processo, nesse preenchimento, e não na conclusão. A conclusão foi: ele ficou repleto e nos trouxe esse cântico maravilhoso. Mas essa ação do preenchimento, que nós estamos aqui, quando nos reunimos aqui, cada vez que nos reunimos para estudar aqui, ou outros estudos que são feitos aqui na nossa casa com o Evangelho, estamos tratando desse preenchimento, que também traz muito nas palavras do nosso Mestre Jesus no reino de Deus. Esse preenchimento. Então, Zacarias, ele trabalhou o silêncio que lhe foi imposto, esse contato que ele teve com o anjo Gabriel no templo, e o silêncio, ele pôde trabalhar esse preenchimento para ficar repleto e poder nos entregar um pouco do que ele estava sentindo ali. E não é uma maravilha, gente? Não é bonito isso? Nós estarmos aqui trabalhando para ficarmos repletos do Espírito Santo, repletos e termos essa sensação de sentirmos completamente o reino de Deus dentro de nós, como o Mestre Jesus sempre nos entregou. Quem gostaria de comentar um pouco sobre esse processo? Felipe?
favor. Bom, ele ficou no sentido de repleto, é um sentido de plenitude, não é? Aquela, aquela sensação plena que só é conseguida quando estamos cheios de amor, né? Na verdade, ele ficou cheio de Deus, e cheio de Deus é ficar cheio de amor. E, portanto, aqui ficar cheio do Espírito Santo, e aqui a questão do Espírito Santo é ficar também cheio de Deus, na medida em que para nós o Espírito Santo não é uma entidade única com Deus, porque há a perspectiva católica de Deus, Pai e o Espírito Santo. Portanto, aqui na nossa interpretação espírita, Deus está à parte da criação, o Cristo é um espírito evoluído e, portanto, em função da sua evolução, ele está em perfeita comunhão com Deus ao nível do pensamento e da evolução espiritual, portanto, consegue compreender a Deus de uma forma quase que intrínseca. Por isso ele diz que eu e o Pai somos um, portanto, não tem a ver com Deus, com Jesus ser Deus, mas tem a ver com essa união de pensamento, de entender o cumprimento da lei de Deus, e o Espírito Santo, toda a pleiade de espíritos bons que trabalham em nome do Cristo. E, portanto, ficar cheio do Espírito Santo pode ser entendido, por um lado, ficar cheio de Deus ou cheio de amor por causa de que os espíritos do Senhor trabalham em nome de Deus, mas também ter aqui o auxílio da espiritualidade e colocando aqui a perspectiva da mediunidade de Zacarias, portanto, de profetizar através de, depois não sabemos, não é? Podemos conjecturar uma psicofonia ou uma profetização de inspiração, mas o que está a acontecer aqui, portanto, é a presença do mundo espiritual, uma vez mais, para que se consolide esta forma de ele se expressar. Porque o que está a acontecer é que ele, pelo seu elevar de padrão vibratório também, ou seja, porque assim nós estamos dentro de uma prece, não é? Nós estamos dentro, e o que é que nós fazemos numa prece? Numa prece, elevamos o pensamento a Deus. Portanto, ele acaba também por sintonizar com as esferas superiores, não é? E por isso fica cheio, ou seja, é como se fosse uma resposta de Deus à gratificação que ele faz através do cântico, do louvor. Então é como se fosse uma resposta automática, porque vai-se consolidar naquilo que ele vai fazer. É como se ele visse a Deus e conseguisse prever o futuro. Ou seja, é como se fosse um êxtase espiritual que lhe permite ter uma vista espiritual daquilo que vai acontecer e não propriamente uma experiência física. Portanto, talvez fosse uma experiência de êxtase espiritual pela profundidade do sentimento que vem dele. E isso permite que essa força, né, essa força espiritual acabe por sintonizar com as esferas superiores. E por isso ele fica cheio do Espírito Santo. Então vejamos que estava aqui a pensar como é que será isso, não é? Como é que será essa experiência de ficarmos cheios de Deus? O que é que acontece conosco quando nós ficamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que nos acaba por dar este sentimento de plenitude, em que tudo fica diferente, tudo fica melhor, tudo fica mais belo. E nós vimos isso, por acaso estava-me a lembrar aqui há poucos dias fiz um vídeo do encontro de Públio Lentulus com o Cristo, e está lá narrado nesse livro, há 2000 anos, que antes do Cristo se aproximar dele, as coisas começaram todas a ficar diferentes, ou seja, ele começou a emocionar-se, começou a lembrar-se da infância e começou a ficar emocionado com aquilo que havia vivido. Começa a olhar para as flores, parece que ficaram com uma tonalidade diferente. Olha para os pássaros, parece que os pássaros cantavam assim de uma forma mais bela. Então, o que é que estava a acontecer? Era a aproximação de Jesus, ou seja,
era a aproximação da vibração do amor, da vibração do Espírito Santo, né? Porque Jesus é santo nesse sentido, e que torna as coisas todas diferentes. Então, que nós todos possamos um dia ter essa graça de nos sentirmos plenos pelas vibrações amorosas, quer da presença do Cristo, quer da nossa própria vibração, também se tornar amorosa para conseguir ver mais além. Porque a vibração que nós temos connosco altera-nos o olhar. Ou seja, quando Jesus vai dizer que se os teus olhos forem simples, o teu corpo será luz, significa isso também que quanto mais evoluímos espiritualmente, em mais profundidade conseguimos ver também. E esses olhos que olham sobre o ponto de vista espiritual é também um reflexo daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Então, é muito lindo isto porque demonstra o que vai no íntimo de Zacarias. Portanto, estamos a falar num momento sublime para ele e para todos nós. Obrigada, Felipe. Tudo isso é muito bonito. Por quê? Porque só de imaginar já nos toca. Então, esse exemplo que o Felipe trouxe do encontro do senador com Jesus, ele coloca bem, porque ele sentiu aquilo tudo, mas ele, mesmo assim, ele não se entregou totalmente. Chegou uma hora em que ele não avançou. E esse não avançar é que eu sempre peço, que eu quero avançar. Eu fico sempre imaginando, né, esse contato, essa proximidade, isso que sentiu Zacarias, sentiu Maria, sentiu Isabel, esse sentimento, né? E isso que não me permita, que eu não tenha força para reagir, e sim força e determinação para me entregar nesse sentimento. Porque é isso que nos aguarda, é isso que nos aguarda, os caminhos. E esse estudo e os outros trabalhos e as outras mensagens e tudo que é desenvolvido por todos aqui nessa casa, na Casa com o Evangelho, nos permite avançar nesse sentido. Então, o Felipe já nos trouxe. Alguém gostaria de comentar mais esse preenchimento, esse repleto? Trazer essa sensação, esse sentimento? Ô, Fernandinha, traz para nós aqui. Eu só queria trazer aqui uma frase que vem ao encontro daquilo que o Filipe está a dizer, que eu li também e que anotei aqui. O Espírito Santo é o poder de Deus, é a força que guia a ação de Deus. Achei muito bonita esta frase sobre o Espírito Santo, sobre o que o Filipe estava a dizer. Era só isto que eu agora queria dizer. Obrigada. Nós que agradecemos, Fernanda, e é isso mesmo. Eu peguei aqui para nós alguns comentários, algumas definições de Espírito Santo, mas dentro da doutrina espírita, sob a ótica da doutrina espírita. Sob a ótica da doutrina espírita que nós estamos caminhando nesse estudo do Evangelho de Lucas. Então, o Herculano Pires coloca assim: Espírito de Deus em sua manifestação universal. Mais ou menos isso que a Fernandinha diz. Emmanuel, no Consolador, no livro Consolador, na questão 303, se não me falha a memória, se eu anotei bem aqui, ele define o Espírito Santo como centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Ou seja, nós temos essa centelha dentro de nós. O que Zacarias manifestou ali foi a centelha dele a 100%.
Então, vamos dizer assim, ele, como o Felipe usou, foi plenitude, palavra que o Felipe definiu. Divaldo Franco fala, o Espírito Santo são as entidades venerandas, né? São os espíritos superiores. E o nosso querido Jorge Alahá fala, é um grupo de espíritos muito elevados que colaboram com Jesus na organização do planeta. Aí nós temos lá em Emmanuel uma nota de rodapé no Paulo Estevam, que eu gosto muito. Lá no livro Paulo Estevam tem uma nota de rodapé que Emmanuel escreveu. Ele diz: ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, bem como o Felipe nos trouxe, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, ele coloca essa nota e eu achei linda essa notinha dele. Depois André Luiz também nos fala do Espírito Santo. Ele diz que a falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Então, nós podemos entender daí que Zacarias ter ficado repleto do Espírito Santo, ele estava em perfeita comunhão com esses espíritos, essas entidades venerandas, esses espíritos superiores que têm afinidade, trabalham com o Cristo e têm essa intimidade de sentimento com o Cristo do qual nós temos essa centelha e eles se aproximam para nos ajudar a avançar, a produzir isso a 100%. E nós vamos avançando, né? Na produção do amor, da luz, nós vamos avançando, produzindo um pouquinho, depois aumenta até alcançarmos 100%. Essa explosão que nós podemos vivenciar aqui, podemos ter essa proximidade, estudando, nos entregando, nos aproximando desse texto bíblico, é que nos dá a percepção, mesmo que não tenhamos a ideia completa, a compreensão completa, podemos perceber essa explosão a 100%. Que Zacarias nos transmite essas definições. Eu acho que, pelo menos para mim, cada uma que eu lia, eu ia dizendo, nossa, isso é realmente um trabalho para a humanidade, que os espíritos superiores se empenham e se aproximam para que isso cresça em nós. Esse sentimento, esse júbilo, como eu já disse aqui várias vezes. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa parte do Espírito Santo? Estou vendo mãozinhas aqui. A gente pode... Márcia, Sim, lembrei-me Felipe. aqui também do fenómeno de Pentecostes, que é quando os discípulos começam portanto, a falar línguas estranhas, não é? Também nessa altura ficam cheios de Espírito Santo, não é? No fundo é também uma referência cruzada que se cruza
que se cruza aqui com isto. E, portanto, aqui o tema mediunidade, né, acaba por estar aqui presente. Se por um lado todos somos médiuns, por outro lado, todo aquele que se eleva espiritualmente fica sempre mais perto dos anjos, dos agentes do Senhor ou daqueles espíritos que trabalham para que o bem se instale definitivamente no coração de cada um de nós. Porque é disso que nós estamos a falar. Portanto, aqui o grande objetivo é que um dia todos nós fiquemos cheios do Espírito Santo. Um dia é que todos nós, ou quer estando encarnados, ou quer estando no mundo espiritual a ajudar outros irmãos que estejam encarnados, todos nós possamos concorrer para o bem, quer na condição de espírito desencarnado, promovendo as ajudas, sendo nós, por exemplo, anjos da guarda, pudermos participar na reencarnação de outros, nos planeamentos reencarnatórios, ou estar deste lado, uns com missões, outros com expiações, mas um dia todos nós já vimos, já somos missionários, já somos pessoas que realmente já têm algum discernimento, e é esse caminho que nós aqui estamos a fazer, né? Esse caminho para que um dia o nosso coração se encha deste Espírito Santo e para que também nós um dia possamos ser santos, santos na nossa conduta, santos na nossa forma de ver as coisas, santos na nossa forma de estar. E é tão bom, não é? Nós agora estamos a observar para aprender, mas muito melhor será no dia em que formos nós os anjos, formos nós aqueles que estão repletos e cheios do Espírito Santo. Mas para lá chegarmos, temos que ir aprendendo primeiro, observando todas estas lindas mensagens, para que esta mensagem comece a entrar dentro de nós, ou seja, que o menino Jesus comece a afinizar-se connosco no nosso campo íntimo, porque ele está prestes a nascer, para o texto e também para nós, que não há como o Jesus nascer no texto sem primeiramente nascer em nós. É isso que estamos aqui a fazer. Muito bem, Felipe. É bem assim, bem assim. Lá nos comentários bíblicos, no Web Search, eu gosto muito do Evangelho em Carne e Osso, e ele intitula o Cântico de Zacarias como um cântico de esperança. E é uma esperança. Para aquelas pessoas na época, foi um cântico porque era a prova de que Deus não havia se esquecido. O sentimento era, por esse período tão longo, esse jejum tão longo de um profeta a nos trazer mensagens do alto, eles pensavam que Deus havia esquecido deles, né? Pela situação que estavam vivendo ali, no domínio de Roma, toda aquela situação. Então, ele é um cântico de esperança. Eu achei tão bonito isso, porque às vezes a gente não tem noção do quanto é importante manter, desculpa, a esperança, alimentar a esperança, zelar pela esperança dentro de nós. O quanto isso é importante para a nossa luta diária, ter esperança. Então, ele chama de cântico de esperança, que nos ilumina. E aí temos vários comentários. Eu achei interessante, se nós chegarmos lá nos comentários bíblicos, tem um comentário, mas aí já poderíamos passar para, se ninguém quiser acrescentar mais nada, se fica claro o entendimento para nós do que é estar repleto do Espírito Santo, nós podemos avançar
para a questão do profetizou. Ele profetizou dizendo. Eu achei até interessante, porque quando a gente vê as profecias e os profetas, eles sempre verbalizavam. Então, quando ele coloca aqui, profetizou dizendo, parece até um pouco de redundante, né? Porque eles não profetizavam escrevendo, eles profetizavam, eles falavam. Era uma cultura muito oral. Então, eles profetizou dizendo, ele dá uma ênfase. No meu entendimento, aí eu gostaria que alguém comentasse também, Felipe já levantou a mão, que me parece que ele dá uma ênfase. Por quê? Porque Zacarias não era profeta. Então, ele destaca esse momento em toda a trajetória desse espírito. Porque no Evangelho de Lucas, nós conhecemos Zacarias um pedaço da vida desse espírito, né, na encarnação que está sendo relatada aqui. E aqui, né, no relato de Lucas, ele era um sacerdote, ele não era um profeta. E ele profetizou. Então, eu vi uma ênfase. Vamos lá, Felipe, nos explique. Não, é partilhar. É, havia uma questão relativamente aos profetas e a forma deles se expressarem, que não era simplesmente pela palavra, ou seja, nós estávamos numa cultura que tinha uma tradição oral, mas há uma forma de expressão dos profetas chamada ação simbólica. E o que é isso da ação simbólica? A ação simbólica é, por exemplo, quando nós estamos a ver um teatro, não é? Uma peça de teatro, nós, independentemente de nós conseguirmos saber que as pessoas estão a interpretar uma personagem, elas, na sua ação simbólica, trazem uma mensagem. Então, por vezes, em Israel, havia algumas pessoas que, para dizer que estavam a profetizar, acabavam por ensaiar um pequeno teatro. Uma das formas de interpretar, por exemplo, Jesus e a expulsão dos vendilhões do templo, poderia ser uma forma de Jesus estar a fazer uma ação simbólica enquanto profeta, não dizendo que estava irado, mas propriamente a querer transmitir uma mensagem pelos seus movimentos bruscos, quando acabou por deitar abaixo ali as vendas, as bancas das pessoas que estavam a vender animais em frente ao templo. Então, quando ele diz profetizou dizendo, poderia ser interpretado como está a profetizar pela palavra, não é? Portanto, essa forma de expressão. Podia ser outra, mas neste caso está a falar pela palavra. Pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Porque Jesus vem nos ensinar mais à frente sobre a questão de haver os falsos cristos e os falsos profetas. E como é que nós vamos identificar que se estamos perante um falso Cristo ou um falso profeta? Ele utiliza a analogia. Pelo fruto se vai reconhecer a árvore. Porque um bom fruto não pode vir de uma má árvore e uma má árvore não pode dar mau fruto. Então, como Jesus, Zacarias está cheio do Espírito Santo e está, não nos podemos esquecer que ele também era sacerdote, não é? Portanto, e o texto diz que ele era um homem justo, podemos inferir então que se tratava realmente de uma questão profética. Porquê? Porque as palavras que ele profetiza são concordantes com a forma dele viver e pela sua própria história, pela sua natureza de obediência a Deus, de fidelidade a Deus. E isso é algo muito importante quando nós tratamos com a mediunidade, não é? Que é aferir se a vida da pessoa, se o comportamento da pessoa é compatível com as mensagens ou as profetizações que ela faz. Porque de uma má árvore não pode vir, não pode vir coisas boas. Porquê? Porque as ações refletem o quê?
a intenção e os sentimentos mais puros que cada um dos profetas tem. Então, neste sentido, podíamos dar aqui esta perspectiva das várias formas dos profetas se expressarem. Muito bem lembrado, Felipe, dessa ação simbólica. A gente via muito lá. Tem no Jeremias com cinto de linho e tem outras ações simbólicas no Antigo Testamento. Então, ele ter dito, dizendo, foi a forma como ele se expressou. E me chamou bastante atenção, porque ele não era um profeta. Ele era um sacerdote. E eu tinha marcado também aqui, nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Felipe trouxe dos falsos profetas, que haverá falsos cristos e falsos profetas, tem lá a missão dos profetas. Por isso que no texto diz que Zacarias profetizou. Por quê? Porque aqui, olha, disse de todo enviado de Deus, profeta. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Está lá no item 4. Então, eu tinha até marcado isso aqui para quando nós fomos pensar no, no, no que seria ser profeta. E também, se nós pegarmos só o significado da palavra profetizar, o dicionário é prever, dizer antecipadamente o que há de suceder. Mas nós vamos ver que para Allan Kardec, o verdadeiro profeta é um enviado de Deus. Então, chega essa... A gente, desculpa, tacou aqui. Ainda não me livrei 100% dessa. Essa que eu queria de 100 para 0, ainda não cheguei lá. O outro que eu quero aumentar de 0 para 100, está custando também. Então, peguei outras definições de profeta, né? Vamos ver. Profetizar está lá nos comentários bíblicos, em Bacon. Zacarias, o sacerdote, se torna profeta naquele momento. Profetizar descreve 3 tipos de declarações. Ele faz essa para a gente entender que não é só predizer. Predizer eventos futuros seria um. A segunda, segundo tipo seria proferir a verdade, ética, teológica e etc. Seria falar a verdade. E o terceiro tipo seria o louvor, louvar, que nós vamos encontrar no Cântico de Zacarias, como nós vamos estudando daqui para frente, todos esses 3 tipos. Por isso que ele profetizou, embora não se encontre os 3 tipos. Vamos encontrar o momento em que ele fala do futuro, a vinda do Cristo. Vamos encontrar quando ele diz a verdade, ou seja, quando ele reconhece toda a ação de Deus para a humanidade, desde lá dos primórdios, ele vai trazendo essa ação, vendo e louvando tudo que foi feito, as graças, e também ele faz esse louvor. Então, a gente encontra, nós vamos estudando, levaremos aí um tempo, umas semanas estudando esse cântico, e nós vamos ter a oportunidade de encontrar essas 3
esses três tipos do modo como Zacarias profetizou, encontramos esses três tipos. E não só essa que a gente é a mais comum, que a gente vê de predizer o futuro. Quando ele diz, é que ele diz assim, proferir a verdade. É aquilo que ele diz que é a verdade. E a verdade, o quê? Nos liberta, né? Então, ele traz a verdade, quando ele diz. Ele coloca essa profecia, ele profetiza, embora não fosse um profeta, ele fala até do filho dele, mas ele entrega esses três tipos de modos de profetizar, esses três modos de profetizar em seu cântico. Olha, essa tosse não está só me atrapalhando de falar, está atrapalhando a minha concentração aqui, porque cada vez que eu tuço, sacode os tico e teco todo aqui dentro, mistura tudo. Patrícia, obrigada por me salvar aqui. Nada, eu só estava lendo aqui a parte do caracteres do verdadeiro profeta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é trazido por Erasto, e, e vai bem de encontro, né? Isso que o Felipe tinha falado e o que a Márcia está falando, né? Ele não era, né, um profeta, sim, ele foi ali toda a vida, né, preparado para o sacerdócio, mas de uma certa forma já sendo preparado para esse momento, né, por toda a sua retidão, por toda a sua entrega, fidelidade. E aí ele diz assim, mais ou menos no meio da colocação aqui é o item 9. O verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Então, essa coerência, essa consistência que o profeta verdadeiro precisa demonstrar na sua vida, né, entre o que fala, o que faz e o que está vivendo, né? E aí ele diz: outra consideração a fazer é de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, ou seja, né, que os planifica aí nesses momentos mais inspirados, né? E a sua revelia e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Então, a gente vê exatamente a postura de Zacarias, né, que jamais, muito provavelmente, imaginou que passaria por esse momento, né, de plenitude na sua vida, representando, eu até tinha colocado no chat, né, toda uma equipe precursora, né, não é toda uma preparação para a nova era, para essa chegada da era messiânica, né? E dessas profecias novas que vão, né, sendo inspiradas, né? Como disse a Márcia aí, 100%, né, por essa essência divina que nós temos, por essa influência dos amigos espirituais, né? E
Então, é muito interessante a gente conseguir identificar aqui, né, no Evangelho essas características de Zacarias e ver tudo isso acontecendo para que essa nova era chegasse, né, a nova revelação, né, a segunda revelação do amor, a revelação do Messias, e Zacarias aí cumprindo o seu papel sem saber, como diz aqui, né, com tanta beleza e nos inspirando a buscar essa coerência, essa consistência, para que a gente possa se fazer plenos aí no dia do Espírito Santo também. E quando o Felipe falou, né, dessa coerência, da mediunidade, eu não queria dar nenhum spoiler daquela nossa história que está sendo tratada ali, que o Felipe colocou no nosso chat, né, que ele vai fazer uma participação especial. E eu não sou coordenadora de nada, não, Felipe, eu só sou agregadora de vozes ali e de imagens. Mas uma das formas, né, que depois o Dr. Bezerra vai trazer para auxiliar os irmãos ali, né, que estavam em sofrimento, que não entenderam o que estava acontecendo, que, né, estavam provocando todo o processo obsessivo, é observar os médiuns do centro espírita, onde eles são acolhidos, né, são auxiliados, essa consistência, essa coerência de vida segundo as leis de Deus, segundo o Evangelho, para que eles entendam realmente qual é a proposta do Pai, desse Senhor, né, desse Rabi e desse Senhor Deus de Israel para toda a sua família, para todos os seus filhos. Então é muito interessante ver como tudo se amarra, né? Tudo está ali nos menores detalhes. E nada, como a Márcia falou no começo, né, que algumas coisas ainda podem parecer, não sei se foi a Márcia ou o Felipe, né, algumas profecias, umas podem desdizer as outras, podem, né, falar alguma coisa e outra dizer outra coisa, não. Mas nos detalhes a gente vai vendo que está tudo coerente, né, que o mundo espiritual trabalha ali com muita tranquilidade, aguardando o tempo de cada um e que no momento certo tudo se encaixa. Obrigada, Patrícia. E é bom isso, porque é, o sentimento de Zacarias foi bem esse. Ele viu desde lá de trás como aquilo vinha encadeando para chegar a esse ponto, essa culminância. E ele relata isso, ele consegue perceber isso. E essa visão maior, né, mais completa, a gente tem que aprender a exercitar. Eu tinha marcado um pedacinho de um texto que eu peguei um artigo no Correio Espírita, que é um jornal. Eu peguei de novembro de 2015, e é um texto grande que ele fala sobre o que é o Espírito Santo. Então, tem um pedacinho que eu vou ler, que ele diz assim, um exemplo. Bom, minha tosse sossega, que eu preciso ler isso aqui. Um exemplo bem significativo da presença do Pai dentro de nós é observado quando no indivíduo, apresentando avanço na evolução, aflora uma faculdade intuitiva bem relevante, né? Então, a gente pode não ter uma faculdade, eu não tenho uma faculdade, não estou falando pelo grupo, pode ser, com certeza alguém já tem, bem relevante, mas mesmo sem ser bem relevante, quando a gente tem essa faculdade, quando a gente tem essa boa intuição, nossa, é um afago no coração. Quando a gente consegue também e atribuir essa intuição aos bons espíritos. Aí ele dá o exemplo do evangelho, que está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus está descrito um diálogo assaz esclarecedor, travado entre o mestre e os apóstolos. Jesus pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Todos lembram desse diálogo, né?
Responderam eles. Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, nesse momento, Simão, Pedro, estava repleto do Espírito Santo, que se manifestou nessa resposta dele. Ele não fez um cântico, né? Mas ele, ao responder isso, ele deu uma resposta pela intuição, pelo estar repleto do Espírito Santo naquele momento. Ele dá esse exemplo. Daí ele continua. Naquele momento, em Pedro, manifestava-se a intuição, o eu interior, ou o eu superior, ou o reino de Deus. A centelha divina em nós, que Emmanuel te falou. Não exteriorizava-se testemunhando a realidade na presença do Cristo, do ungido, o Messias prometido no seio terreno. Então, ele está falando aqui, é um exemplo, e todos nós podemos ficar assim, agora que nós estamos estudando isso, despertos para perceber esses movimentos dentro de nós e alimentá-los cada vez mais, né? Que amplie a nossa percepção de quem ainda não tem, de quem já tem, mesmo assim que amplie ainda mais, para perceber quando a nossa manifestação veio dos Espíritos Santos, que já encontraram em nós um campo fértil para que eles possam nos dar essas intuições e a gente possa transmiti-las, verbalizá-las para o bem comum. Não é bonito isso? Gente, eu achei bonito demais. Eu achei bonito demais. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Comentar alguma coisa sobre isso? Está todo mundo tão caladinho. Olha, isso aqui é sobre voz. Zacarias recuperou a voz. Todos nós aqui recuperamos a voz, né? Ninguém quer cantar, Márcia. Ninguém quer cantar. Olha, eu Ninguém não quer sei cantar. se você conhece, mas aqui no Brasil, né, já desencarnou faz muito tempo, tinha o programa do Chacrinha, e que ele recebia os calouros com uma buzina enorme do lado, todo mundo ficava olhando assustado para aquela buzina. Não tem buzina aqui. Todas as vozes são bem-vindas e todas as vozes estão no coro aqui para acrescentar sempre. Não, eu queria fazer uma retificação, porque eu acho que eu fiquei. Meu tio e o Teco aqui ficaram perturbados também. Que eu falei que você e o Felipe tinham falado dessas referências do Antigo Testamento, mas eu estava escutando. Eu estava escutando o Moisés a Kardec antes do estudo. Eu acho que eu confundi, que foi o Álvaro que falou, gente. Mas era isso também, cabia aqui também. Ah, é muita gente que a gente escuta, não vai guardando mais, ó. Mas valia para cá também, você vê, mas a espiritualidade vai amarrando, é isso. E no fim fica tudo, eles são coerentes, a gente que, ó, não tá batendo bem, não. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Está todo mundo tão caladinho. Bom, eu trouxe, para terminar o nosso estudo, uma, uma leiturinha, como é de comum aqui, né? Deixa eu procurar aqui. Ai, peraí. Não. Ah, não está aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui. Aqui? É. E como esse, essa período que nós vamos estudar, e como na anterior,
Zacarias recuperou a sua voz. E aí eu fiquei pensando, gente, como nós poderíamos fechar nosso estudo, né? E veio essa orientação, que com certeza eu não tenho capacidade para escolher esse texto. Então está lá no livro Espírito da Verdade, é o número 60, Vozes do Evangelho. Então nós vamos agora ler o que é uma mensagem de André Luiz, nos explicando sobre as vozes do Evangelho. Por quê? Porque agora nós vamos poder entender como nós podemos trazer isso para a prática, para nós sermos também vozes do Evangelho. E ele começa dizendo assim: destaque o lado bom dos seres e das coisas. Aí ele traz o texto evangélico que remete a essa orientação que ele está nos dando aqui, essa aulinha. Examine tudo e retenha o melhor. Ele faz essa combinação. Tá? Vozes do Evangelho. O Espírito da Verdade é a mensagem de número 60, para quem quiser colocar aí e poder ler. Não valorize o erro. E ele casa com a mensagem. Vença o mal com o bem. Então, ele traz a voz do Evangelho e como nós podemos, pelas nossas ações, praticar, mesmo estando caladinho, né? Ou, às vezes, falando. Auxilie sem exigência. Aí ele coloca lá, perdoe 70 vezes 7. Fuja da impertinência. Não se queixem um contra os outros, para que não sejam condenados. Não se irrite. Faça todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não se imponha. E ele cita a mensagem: os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Não pressione ninguém. Atente bem para a lei da liberdade. Ouvide, esqueça a falta alheia. Lance mão do arado sem olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. E André Luiz, é a mensagem dele, nos trazendo as vozes do Evangelho para que nossas ações, nosso comportamento, nossas atitudes sejam eco dessas vozes do Evangelho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dicas, vamos dizer assim, que André Luiz nos traz para ecoarmos essas vozes dentro de nós e ao nosso redor. Gostaram? Agora? Agora que nós vamos entrar em silêncio de novo. É. Não, agora nós vamos ouvir uma vozinha aqui para fazer a nossa prece final. Todo mundo muito quieto. Quem se habilita a fazer a nossa prece final? Posso fazer. Oh, Fernanda, obrigada. Então vamos agradecer. A gratidão deve estar sempre nos nossos corações.
E, portanto, agradecemos a oportunidade, agradecemos as inspirações, agradecemos a vida, as oportunidades que ela nos traz para a aprendizagem, para a evolução de cada um e do coletivo. Agradecemos, Senhor, Pai, esta grande oportunidade que nos dás de estar aqui, de ouvir, de aprendizagem. Obrigada a todos aqueles que aqui se fizeram presentes nos 2 planos da vida e que colaboraram com todos nós nesta noite. Que todos estes ensinos possam fixar-se nos nossos corações e possam prosseguir connosco nesta nossa caminhada. E assim, muito grata por todos e por tudo aquilo que se constrói nesta casa, que é uma casa de amor, que é uma casa de oportunidade e de trabalho, acima de tudo também. Obrigada, Jesus, pelo amparo, pelo amor que nos transmites, pela luz que nos ilumina. Obrigada, Jesus. Obrigada aos benfeitores amigos. Obrigada a todos aqueles que aqui estão e que trabalharam para que houvesse este encontro e que daqui pudéssemos tirar estas contribuições. Então, possamos descansar agora um pouco o corpo e que o nosso espírito continue a trabalhar em prol do coletivo. E assim, vamos terminar o nosso estudo de hoje do NEP. Que assim seja. Obrigada,